Boa noite, pessoal. Tavison e Marcos irão nos apresentar. Vamos abrir o bloco de aulas de progressão e hoje a gente vai estudar a progressão aritmética. Posteriormente, vocês vão estudar a progressão geométrica também nesse bloco de aulas. Primeiramente, vamos estudar os 6 tópicos nessa aula de hoje, que vai ser a definição da PA, que no caso é a progressão aritmética, o termo geral, os tipos de progressões, as propriedades, soma de termos e interpolações de meios aritméticos. Bem, primeiramente vamos começar pela definição de uma PA, mas o que seria realmente uma progressão aritmética? Primeiramente vamos observar essa sequência de números aqui. Essa 2, 6, 10, 14, 18 e assim sucessivamente. A gente pode observar que, por exemplo, o termo 6 ele é a soma do 2 mais o 4, o termo 10 é a soma do 6 mais o 4, e o termo 14 é a soma do 10 mais o 4, e assim sucessivamente. Então, a gente pode observar que esse termo 4 será a razão dessa progressão aritmética. E sobre essa será a relação, a razão dessa progressão aritmética, perdão. A gente pode definir o seguinte termo. A gente pode definir que, por exemplo, o AN mais 1, que no caso seria aqui, vamos botar, dar nome aos bois, vamos dizer que o 6 é igual a N, que o AN seria o 2, mais a razão, que a razão aqui é 4. Com isso, a gente consegue descobrir, vamos dizer assim, consegue achar a razão em determinado termo de uma progressão aritmética. Bem, se a gente observar uma coisinha, o AN mais 1 ele é um termo que vem depois do AN. Por exemplo, o AN mais 2 vai ser 2 termos depois do AN e assim posteriormente. Só para vocês se ligarem mais, daqui a pouco vocês entenderem melhor. Bem, se a gente pegar uma sequência de PA chamada, aliás, determinada a ser A1, A2 e A3, é uma PA. Então, isso vai dar razão aqui, ó, que o A2 menos o A1 é igual ao A3 menos o A2, que é igual a A4 menos o A3. Que, no caso, vale essa relação aqui, ó. Para encontrar a razão, a gente pode usar essa relação. No caso, seria o AN mais 1 menos o AN é igual à razão dessa progressão. Isso é uma primeira, vamos dizer assim, a primeira fórmula que vocês vão aprender nesse estudo de progressão aritmética. Bem, por exemplo, na sequência 2, 6, 10, 14 é uma PA de razão 4. Então, isso quer dizer o quê? Que 6 menos 2 é igual a 10 menos 6, que é igual a 14 menos 10. Que são termos, vamos dizer assim, o posterior menos o termo atual. Posterior não, o termo da frente, vamos dizer assim. No caso, 10 menos 6 são os termos aqui. Isso é igual a 4, que é a razão da progressão aritmética. Então, a gente pode definir essa formulazinha aqui, ó, que é a razão de uma progressão aritmética pode ser dada do A N mais U, N mais 1 é igual a N. Eita, perdão, deixa eu repetir. Será R igual, que R é a razão, será A N mais 1 menos a N. Essa é para encontrar a forma da razão, para encontrar a razão. Bem, segundamente, vamos estudar o termo geral de uma PA. Mas o que seria o termo geral de uma PA? Por exemplo, se a gente observar essa sequência aqui, essa progressão aritmética, a gente pode observar o seguinte, que do termo 1 ao termo 2 vale 7. Do termo 2 ao termo 3 vale 7. Então, a gente pode observar que, por exemplo, a gente usando a formulazinha passada para encontrar a razão, o 14 menos o 7 é igual a 7. O 21 menos o 14 é igual a 7. Então, esse 7 será a razão dessa progressão aqui, desse exemplo dado. Sim, só que a gente também pode observar o seguinte, que, por exemplo, o A2, que no caso 7, menos o A1, o A2 menos o A1, mas no caso aqui não seria uma, aqui seria uma igualdade, perdão. Tem um errozinho, mas eu vou corrigir e mandar eles correto para vocês. O A2 é igual a A1 mais o R. No caso, é aquela formulazinha que a gente encontrou do termozinho, para encontrar o termozinho. Só manipulando ela, a gente passou o R para o outro lado e ficou assim.
Mas, por exemplo, a gente pode encontrar, por exemplo, o A4 é igual a A3 mais 7, 21 mais 7. No caso, a gente pode encontrar termos posterior que não estão nessa forma. Por exemplo, depois do 28 vai ser o 28 vai ser o A4, perdão, o A5. Por exemplo, a gente quer encontrar o A6. O A6 vai ser o A4 mais o A3 mais a razão. No caso, é o 28 mais o 7, que dá 35. É só para você ter uma ideiazinha. Isso aqui, por exemplo, é a mesma coisa de a gente pegar um termo inicial. Por exemplo, o A3, a gente quer encontrar o A3 dessa progressão. Ela vai ser o A1 mais o 2R. Esse 2R vai ser o fator de multiplicação do R, que a gente vai definir já já e daqui a pouco. Mas você se atenta aqui a observar que a gente só vai precisar do primeiro termo. Essas duas não mudou muito, só mudou o valor de multiplicação do R. Bem, a gente descobrindo isso, a gente pode descobrir o termo geral de uma PA. Que no caso, o termo geral de uma PA vai ser, por exemplo, eu quero descobrir um determinado termo. Vamos dizer A1000. O A1000 vai ser o A1 mais o N, que o N é 1000, que é o que eu desejo, que é a N aqui, menos 1, no caso 999, vezes a razão que a gente encontra. Isso é o termo geral de uma PA. A gente consegue encontrar qualquer termo usando esses fatores, que no caso é o termo inicial, que é o A1, o N-1, que no caso vai ser o fator de multiplicação da razão, que a razão é o R aqui. Por exemplo, se a gente quiser encontrar o 10º termo dessa PA aqui, ela tem 5 números, mas a gente quer encontrar o 10º termo que não estava listado aí. A gente pode fazer simplesmente assim, a gente pode pegar o A10, que é o termo que eu quero encontrar, que é igual ao A1, lembre que o A1 dessa progressão é 0, porque ela inicia em 0, mais 10 menos 1, que é o termo que eu quero encontrar, ou seja, o 10, no caso o N menos 1, no caso que vai dar 9. Aí, por exemplo, eu quero encontrar o A10, aí vai ficar 0 mais igual a 10 menos 1 vezes a razão. A razão, a gente observou que a razão dessa progressão aritmética é 7. Com isso, a gente encontra o valor. 9 vezes 7 é igual a 63. Então, o 10º termo dessa progressão aritmética aqui é o 63. Então, a gente consegue encontrar termos não estáveis, vamos dizer assim, não observados, termos bem avantes, vamos dizer o termo 2000, o termo 3000, a gente consegue encontrar facilmente usando essa relação entre a razão e o fator de multiplicação da razão, que no caso vai ser o n menos 1. Bem, se a gente observar essa sequência aqui, ó, se a gente observar essa sequência aqui, de A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente, se a gente somar a razão 3 vezes ao termo de A2, a gente termina ao termo de A5. Por exemplo, A2 é esse número aqui. A gente quer encontrar o A5, que está aqui. Se a gente pegar o A5 e dizer que o A5 é igual a A2 mais 1, 2, 3, R, a gente consegue encontrar o valor de A5. A mesma coisa funciona, a gente funciona, vamos dizer assim, antecedência, encontrar os antecedentes dos números. Por exemplo, eu tenho o A8 aqui. Eu tenho o A8 e quero encontrar o A4, que está aqui. Então, se eu pegar o A8, vai ser igual. Aliás, o A4, eu tenho o A8 e quero encontrar o A4. O A4 vai ser igual a 8 menos 4 vezes o R. Esse R vai ser o quê? Vai ser as puladinhas de casa. 1, 2, 3, 4. Que se a gente der número os dois, vamos dizer assim, a gente colocar números, essa razão vai ser assim. Nessa primeira vai ser 5 menos 2 igual a 3. 3 vai ser o fator de multiplicação do R. Essa aqui é a mesma coisa, 4 menos 8. Que no caso vai dar menos 4, que é o fator de multiplicação dessa razão. Então, esse fator de multiplicação, a gente chama ele de K. Aliás, perdão. Esse valor que a gente quer encontrar, a gente chama de AN, beleza? Que está aqui no finalzinho. E o valor, o AK vai ser o número que você tem, o referencial, vamos dizer assim. O referencial que você tem, você quer encontrar, por exemplo, 4 depois 4 antes, 50 antes, 50 depois. Então, esse AN vai ser o fator que você quer encontrar. O AK vai ser o termo que você tem
mais o n menos o k, lembro que vai ser isso aqui, ó, o n menos o k vezes a razão. Por exemplo, vamos dizer assim, vamos dizer que eu tenho, usar esse mesmo exemplo dessa equação aqui. Eu quero encontrar o termo, vamos dizer assim, eu tenho o termo A5, eu tenho um termo A5 e quero encontrar o termo A12, por exemplo, o termo A12. Aí, beleza, eu tenho o termo, eu quero encontrar o termo A12, que é AN, e tenho o termo A5. Aí vai ser A12 é igual a A5 mais N menos o K. O N menos o K vai ser 5 menos 12, que dá 7, e a gente vai encontrar esse fator. Por exemplo, vai ser o A5 é quanto? Perdão. O A5 é 28. 28, 28 mais menos 12. 28 mais menos 12. Que no caso aqui vai dar um número negativo, porque K é maior que N. Vai ser 28 menos 12, vai ser 16. 16 vezes o 7, que eu vou fazer aqui rapidinho. 16, 16 vezes 7 dá 112. Então, 112 vai ser o 12º termo dessa progressão. Só para vocês entenderem melhorzinho. Vamos lá. Aí depois disso a gente tem que classificar os tipos de progressão, que são 3 e eu vou explicar cada uma delas. Bom, se a gente observar essas 3 progressões aritméticas, a gente vai ter o menos 5, o menos 8, o menos 11, o menos 14, o 7, 7, 7, 7, e esse aqui, 1 raiz de 3, 4 raiz de 3, 7 raiz de 3, 10 raiz de 3. São 3 tipos diferentes de progressões aritméticas. A gente encontrando a razão dela, como é que encontra a razão? Pega o termo posterior, vamos dizer assim, o termo à frente, menos o termo atual. Por exemplo, menos 8, menos 5. Aí você encontra que a razão dessa primeira aqui é menos 3. A gente encontra que a razão dessa daqui é 0, porque é 7 menos 7. Também a gente encontra que a razão dessa terceira é 1. A gente encontrando essas 3 razões, a gente pode classificar, vamos dizer, essas 3, que não é muito diferente. A gente vamos classificar assim. Quando a razão é maior que 0, ela é uma progressão aritmética crescente. Quando o R é menor que 0, ela é decrescente. E quando o R é igual a 0, ela é estática, ela não muda, porque não tem como você somar com 0, não vai mudar nada. Então, a gente classificando aquelas três progressões, a gente encontrando a razão dessa, por exemplo, a razão dessa primeira é negativa. Então, o R é menor que 0. Então, ela é uma progressão aritmética decrescente. A mesma coisa acontece com a segunda. O R dela é igual a 0. Então, ela é uma progressão aritmética estática, porque ela não muda os valores, independente de quantos forem. Vamos até o infinito, ela é 7. No caso, esse termo aqui. E essa razão aqui é igual a 1. Então, o R é maior que 0, então ela é uma progressão aritmética crescente. Bem, vamos lá, um exemplozinho aqui. Qual a razão da PA da sequência? A gente encontrar a razão dessa PA aqui. Como a gente calcula a razão de uma PA, a gente pega o termo à frente menos o anterior. O termo à frente menos o anterior. Sendo assim, a gente vai encontrar essa razão aqui, é bem básica, aquela formulazinha, ó, de que vai ser o termo A, N mais 1, menos AN. Nessa forma aqui vai ficar o menos 11, menos 18. E depois vai ficar 11 mais 18, que isso dá 7, que é a razão dessa PA. Então, assim, é bem prático você usar essa formulazinha, é só você manipular ela direitinho, você encontra as razões dessa PA para resolver os exercícios, beleza? Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu sou o Marcos Vinícius, como o Thaleson já tinha falado. Vamos aprender um pouco agora sobre algumas propriedades básicas das progressões aritméticas. A gente tem que a soma dos termos equidistantes como uma propriedade. Numa progressão aritmética,
os termos opostos ou equidistantes, ou seja, os que não estão à mesma distância, os que estão à mesma distância do termo central, ele tem sempre a mesma soma. Como, por exemplo, nessa PA, aí abaixo, 2, 8, 14, 20, 26. Como vocês perceberam, pelo que o Thaleson falou, dá para tirar de cara qual é a razão dessa PA. No caso, seria 6. Mas, o que é que eu estou querendo falar aqui? Por exemplo, se eu pegar o termo 14 e o termo 26 e fazer a soma, eu tenho 40. Da mesma forma, se eu pegar o termo 32 e o termo 8 e fazer a soma, eu tenho 40. Da mesma forma que se eu pegar o termo 38 e o termo 2, eu tenho 40 da mesma forma. Isso funciona quando a gente tem um termo central, nesse caso, o termo é o 20. Se isso não ocorrer, essa progressão não é uma PA, então vocês têm que prestar atenção sempre. A razão em uma PA é sempre a mesma. Enquanto a média também segue a mesma lógica. Se a gente fizer a média de dois números extremos de uma sequência de três números, nós obteremos o número central. Como nesse caso aí, temos a sequência de uma PA 3, 10, 17, dá para perceber que a razão é 7 nesse caso. E o que acontece? Se a gente pegar o trecho 3, 10, 17, e se a gente fizer uma média entre o termo 3 e o termo 17, a gente consegue achar o termo do meio. E isso também funciona, não necessariamente, também funciona para outros casos que os termos extremos estão mais distantes do termo central. Se a gente pegar e colocar o termo 24, por exemplo, no meio, e a gente fazer uma média entre o 38 e o 10, a gente consegue achar essa média da mesma forma. Tranquilo? Então, essa expressão aí abaixo eu coloquei que é meio que como se comporta uma PA se a gente analisar ela por um ponto central, por um termo central, que é no caso x. Sempre o ponto posterior do termo central vai ser x mais r e o anterior vai ser x menos r. E isso vai eu acabei de dar um exemplo para uma PA de três termos. Para uma PA de mais termos é a mesma situação. A gente fixa o termo do meio. Aí, nesse caso aí, o posterior é x mais r. E depois do posterior, 2 depois do central, vai ficar x mais 2r. Da mesma forma para o outro lado. Tranquilo? Uma dicasinha, a gente pode fazer uma decomposição dos termos. Por exemplo, em problemas que se referem a termos aleatórios de uma progressão, por exemplo, o A2 ou A10, que significa o segundo termo ou o décimo termo, é útil diminuir o número de incógnitas. É mais fácil a gente trabalhar com o número de incógnitas reduzidas no lugar de A1, A2, A3, A4, A5, entenderam? Então a gente pode colocar esses termos em função do primeiro número, do primeiro termo, se a gente souber ele. Por exemplo, a gente pode usar o A1 mais o R no lugar do A2. Da mesma forma que a gente pode usar o A1 mais o mais 9R no lugar do A10. Lembrando que tem que seguir sempre essa regrinha geral que está aí destacada em branco. Outra parte do nosso assunto é soma dos termos de uma PA. E a gente tem uma fórmula para isso. E ela serve tanto para calcular a soma do termo total de uma PA finita, quanto a soma de n termos. Então, essa fórmula a soma dos n elementos é igual à quantidade de termos, que é o n, vezes o primeiro termo mais o último termo, dividido por 2. Agora vamos fazer um exemplo bem simples sobre uma aplicação dessa fórmula. Então, o exemplo pede para a gente calcular a soma dos números ímpares de 1 até 2000. Então, a gente já pode ter uma noção de como vai se comportar essa PA, não é mesmo? De 1 até 2000, eu vou ter 1, 3, 5, até 1999. Como os números ímpares são metade dos números, nesse caso,
de 1 a 2000, metade dos números são ímpares, logo há 1000 números ímpares, beleza? E quem é o nosso n aqui? A gente tem 1000 números ímpares, então nossa PA vai ter 1000 termos. Quem é o nosso primeiro termo? O A1 é justamente o 1. E o último termo, o AN, é 1999. Então é só a gente aplicar na nossa formulazinha a soma dos primeiros 1000 termos é igual ao N, que é 1000, vezes 1, que é o meu A1, mais 1999, que é o meu AN, isso dividido por 2. Então, a gente chega, a gente soma, né, 1999 mais 1 é 2000, e multiplica por 1000, é só fazer a multiplicação simples, é só adicionar a quantidade de zeros aí, e a gente chega que a soma dos 100 primeiros, ou dos 1000 primeiros termos dessa PA é de 1 milhão. Entenderam? E um último ponto, mas não menos importante, ele é bem requisitado assim, é sobre a interpolação dos meios aritméticos. Mas do que se trata a interpolação dos meios aritméticos? A gente tem que entender principalmente o que é que significa interpolar. Por definição, a gente tem que interpolar é colocar entre. Então, se a gente tem uma progressão aritmética, a gente vai colocar termos entre outros termos. Dessa forma, é acrescentar números entre dois números conhecidos de uma sequência. Se a gente tiver o primeiro termo e um mais para frente, a gente consegue interpolar e saber quais são esses valores intermediários. Como, por exemplo, interpole 7 meios aritméticos entre 6 e 4, ou entre 6 e 46. A gente pode entender esse problema como coloque 7 meios aritméticos entre o número 6 e 46. Ou seja, a gente tem que encarar isso como uma progressão aritmética e tendo o primeiro termo, o A1, igual a 6, a gente tem 7 números a preencher e temos o termo 9 igual a 46. Como eu meio que já disse, onde os espaços vazios se tratam dos meios aritméticos a serem adicionados, fazendo com que nós tenhamos uma PA de 9 termos. Então, sendo assim, a gente pode descobrir a razão dessa PA usando a fórmula do termo geral. Essa fórmula é sempre muito importante, então vocês não devem esquecer. Então, se eu tenho que o meu AN, no nosso caso, o N é 9, então é só aplicar, fica o A9 igual a 1, mais 9 menos 1, porque N menos 1, né? Vezes a razão. E a gente vai substituindo, onde ficamos com a expressão 8R igual a 40, e a gente isola o R mais uma vez e a gente chega que a razão R é igual a 5. Então a gente tem uma PA de razão 5 e com essa razão a gente pode determinar os valores intermediários, desde o A2 até o A8, que é o que a gente procura. Bom, eu coloquei aqui as fórmulas só para vocês lembrarem de como é que fica, mas se vocês já conhecem o termo, a razão dessa PA, é só ir adicionando os termos. Por exemplo, o A2 ele é o A1 mais o R, 6 mais 5. Então, é o 11. A gente já sabe que o próximo termo vai ser 16, o outro 21, então é só a gente ir somando e a gente chega nessa PA final aí, e é isso. A gente colocou essa playlist, a gente vai disponibilizar esse slide para vocês. Essa playlist é do professor Ferreto, é um professor bem legal e tem aula sobre todo o assunto. É muito importante que vocês vejam. A gente vai disponibilizar, além do slide, um material como uma apostila e a gente também vai colocar uma lista de exercícios para vocês responderem, que também servirá como lista de presença. É isso, a gente agradece e a gente espera qualquer dúvida no grupo do WhatsApp ou no Classroom. Bons estudos! Até mais, pessoal. Bons estudos.